Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar. Cremos e confessamos que o pacto das obras, sendo quebrado pelo pecado e feito sem proveito para a vida, aprove a Deus dar aos eleitos a promessa de Cristo, a semente da mulher, como o meio de chamá-los, e neles gerar a fé e o arrependimento. Nesta promessa se revelou a substância do Evangelho, que nela se tornou eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Esta promessa de Cristo e a salvação por meio dele estão reveladas somente na palavra de Deus e por meio dela. E as obras da criação ou providência com a luz da natureza não permitem que se descubra a Cristo ou a graça por meio delas, nem mesmo de uma maneira geral ou obscura. Muito menos que homens destituídos da revelação dele pela promessa ou evangelho consigam assim alcançar a fé ou o arrependimento para a salvação. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre o Evangelho e a extensão da graça. Que Deus possa estar abençoando ricamente os nossos amados ouvintes, né? Está começando o nosso programa, o meu e o seu, programa evangélico Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. E desde já queremos convidar todos os ouvintes da CPAD FM 96.1 para estar em sintonia conosco até aproximadamente às 13 horas. Este é o programa de número 84 e muitas coisas boas estão vindo por aí, não é? Canções para nossa edificação espiritual, bem como mais um belo estudo da palavra de Deus. Estamos chegando ao final, não é, das nossas panorâmicas sobre os livros do Novo Testamento, e você não pode perder, não é? E inclusive queremos aqui já de início comunicar que se você por acaso perdeu algum programa nosso, que você possa acessar o nosso site para ali assistir, não é, a edição do programa que você perdeu, né? E se você quer uma reprise, é só acessar o nosso site também. O endereço eletrônico é 3ec.com.br. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, aqui para a realização de mais este programa. Ao meu lado estão o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, e o diácono Nivaldo. Aqui na operação de áudio, nosso amado irmão Flávio. Vamos, como sempre, orar, vamos invocar a bênção do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E daqui a pouco voltamos com muito mais. Hoje, dia 19 de novembro, estamos bem pertinho do final do ano, não é? E hoje, no dia 19 de novembro, é o dia em que se comemora o Dia Internacional do Homem, viu? Para quem não sabe, hoje é o nosso dia. Está aqui conversando com o pastor Eudes, e ele disse que alguém falou que hoje é o dia de todos os santos. Mas é isso aí, né? Para os homens, o nosso abraço. O Dia Internacional da Mulher já foi comemorado, né? E também hoje se comemora o Dia da Bandeira, né? Então, vamos felicitar a todos. Vamos orar com o diácono Nivaldo, daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom?
No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento que Tu nos concedes mais uma vez e aqui firmes e fortes em Ti, estarmos nesta emissora para mais uma vez propagarmos através de tudo que vai ser realizado aqui o Teu glorioso nome. Te pedimos por todos nós que fazemos, Senhor, esta programação. Te pedimos muito especialmente pelo pastor da igreja, o pastor Eudes, o dirigente deste programa, o apresentador, o pastor Samuel. Pedimos também pelo irmão Flávio aqui no controle da mesa. E te pedimos também, Senhor, pelos ouvintes, aqueles que estão, vamos assim dizer, de cadeira cativa, todos os sábados, prontos, com os corações e os ouvidos atentos à Tua palavra e os corações preparados para receber. Glorifica, pois, o Teu nome através de tudo que vai ser realizado nesta manhã e que a Tua mensagem, Senhor, a panorâmica da Tua palavra, possa encontrar espaço, lugar em cada coração e dessa forma o Teu nome possa ser altamente glorificado. Fica conosco durante toda esta programação. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nunca mudei. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém.
genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir, na voz do grupo Logos, a linda canção Obreiro Aprovado. Bem, antes aqui de começarmos o nosso estudo, queremos aqui fazer o nosso convite, né? Quanto à questão da nossa igreja, nosso ministério. Você que mora aí na região sul da Grande João Pessoa, Valentina, Hernani Sátiro, José Américo, Geisel, né? Fique à vontade para nos fazer uma visita presencial. Os nossos endereços são os seguintes. O endereço da igreja sede lá no Geisel é Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, por trás do Superbox Brasil. Não tem erro, né? Amanhã pela manhã estaremos estudando a palavra de Deus, né? Estamos em uma série de estudos sobre o Espírito Santo, temos aprendido muitas coisas boas, então você fica à vontade para comparecer, tá bom? Você que é mulher tem classe para mulher, que é homem tem classe para homem, e também temos classe para jovens, adolescentes e crianças. À noite estaremos nos reunindo no mesmo endereço para celebrarmos ao Senhor, né? Com cânticos e tudo que tem direito. Além do nosso endereço lá no Geisel, temos as nossas congregações no Hernani Sátiro. O nosso endereço fica na Rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável de lá é o presbítero Saul. Inclusive, queremos mandar aqui um alô especial, pastor Eudes, para os amados irmãos lá da congregação do Hernani Sátiro, com quem, né, estivemos fazendo avanço evangelístico no sábado passado, né? Hoje faz 8 dias. E foi muito bom, né? De todos os avanços que nós fizemos neste ano, lá superou a todos, graças a Deus tivemos um bom contato com a comunidade lá, não é? E foi uma bênção. E aqui vai o nosso abraço fraternal para todos os irmãos. A nossa irmã Edineide, né, que é ouvinte de cadeira cativa, ela que é esposa do aspirante a diácono Luciano, né? E toda essa turma boa aí, né? Irmã Vilma, presbítero Saul, todos os que estiveram lá. Bem, se você mora no José Américo, nosso endereço fica na Rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao Bar do Pereira. É a mesma rua da difusora lá da comunidade. Não tem também como errar, você é nosso convidado especial. Lá no Valentina, o nosso endereço fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais, entre o Bem Mais e a Integração. O responsável lá é o pastor Enoaldo, né? Inclusive nós queremos aqui, né, pastor Eudes, mandar nossas condolências para o pastor Enoaldo, presbítero Evandro e toda a sua família, que recentemente tiveram a perca de um de seus parentes, né? E o Espírito Santo possa estar consolando a todos os amados. Além destes endereços citados, temos ainda a nossa congregação na Rota do Sol,
mas como mudou lá de lugar, né, nós estamos aguardando aqui a atualização do endereço para passarmos para os nossos ouvintes. Bem, isto dito, isto posto, vamos ao que interessa. Pastoreiros, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje, que é o dia de todos os santos, o dia dos homens, o que é que temos de bom, pastoreiros, da parte do Senhor? Isso aí foi a parte, né? Conversa de WhatsApp, né? Queridos pais do Senhor, é bom nós estarmos aqui. Eu queria mandar um alô especial para os irmãos que se encontram no WhatsApp, compartilhando, né, conosco, interagindo. E também ao Dr. Sócrates Pedro de Melo, que está nos ouvindo nesta manhã. Amém, coisa boa. Nós. Deus abençoe, Sócrates. Você tem sido uma bênção na vida da igreja congregacional e nas igrejas aqui desta cidade. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, Samuel, nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre a carta de 3º João. Né? Nós sabemos aqui, queridos, que João escreveu 5 livros canônicos, quer dizer, que estão aí no cânon sagrado. O evangelho que leva o seu nome, na realidade, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. As 3 cartas, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Então, hoje nós vamos dar uma olhadelazinha nesta carta a terceira carta que João escreveu. O destinatário é a um irmão chamado Gaio, né, a quem João devotava um carinho todo especial. E João deseja que ele vá bem na vida material, como havia prosperidade na sua vida espiritual. Era um servo de Deus, andava nos caminhos do Senhor, e ele abria o seu lar, né, e os seus recursos para atender os irmãos que viajavam pregando o evangelho. Né. Enquanto João faz uma censura na segunda carta aos maus obreiros que viajavam, também as igrejas os acolhiam, mas nesta carta João elogia, né, e orienta para que se receba aqueles irmãos, os servos de Deus fiéis, que na época, como eu já falei na sábado passado, tinham muitos obreiros itinerantes. Nós chamaríamos hoje de evangelistas, né, que andando de cidade em cidade, propagando a santa palavra do Senhor. Né? Mas ele faz referência também aqui a outra pessoa, chamada Diótrefes, né, que era justamente um dos líderes de uma daquelas igrejas que era muito rigoroso, né, a ponto de não querer receber esses irmãos, né? Quer dizer, nivelava todo mundo por baixo e não permitia que ninguém, nem recebia, nem que ninguém da igreja os recebessem, e até ameaçando de discipliná-los por causa disso. E essa atitude deste Diótrefes, aquele pastor de uma igreja naquela época, não agradou ao apóstolo João, ministro do Senhor, né? E João diz aqui, amados, não imites o mal, mas sim o bem. Estou lendo o versículo 11. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu era Deus. E ele agora começa a elogiar outro irmão chamado Demétrio, né? E diz o seguinte, que todos dão testemunho dele até a própria verdade. E João também disse que dava testemunho desse cidadão, né? E diz que tinha muitas coisas ainda para dizer a Gaio, mas não queria fazer com a pena, queria estar numa conversa particular com ele. Então, queridos, aí está diante de vocês esta carta que foi escrita já no final da vida do apóstolo João. Ela é endereçada a uma pessoa particular, não é uma igreja, não é uma comunidade, e relatando sobre essa questão de recepção de obreiros itinerantes, que deveria a igreja acolhê-los, criticando Diótrefes, que não acolhia esses obreiros servos do Senhor, elogiando este irmão chamado Demétrio, servo do Senhor, que servia numa daquelas igrejas da antiguidade que João supervisionava pela graça divina. Amém. Pastoreiros, o apóstolo João, ele escreveu, como o senhor já falou, 5 escritos, ou 5 livros, ou 5 cartas, não é? No Novo Testamento. E é interessante que todos estes escritos, né, têm bastante ensino, né? Tem coisas bem substanciais, profundas, e por que não dizer bem teológicas, né? E esta carta aqui, que é a última que ele escreve aqui para a igreja de Éfeso, né? É uma carta pequenininha, daria até para a gente ler aqui no programa, né? Mas por questão de tempo a gente vai aqui só fazer menção de alguns versículos. É uma carta que
fica também por baixo, não deixa a desejar, não é? Aqui tem muitas coisas para a gente aprender, e além das que o senhor destacou, nós iremos destacar outras mais, né? A primeira coisa que eu queria aqui comentar, né, com o senhor e com os ouvintes, né, para a reflexão de todos nós, é exatamente aqui a questão da autoridade apostólica, né? Porque João, ele escreve aqui elogiando, né, alguns irmãos, no caso o próprio Gaio aqui, a quem lidera essa carta, né? E também o irmão Demétrio. Mas ao mesmo tempo ele também aqui censura, né? Esse tal de Diótrefes. E é dito aqui que esse Diótrefes ele falava mal do apóstolo, né? E não recebia os obreiros itinerantes enviados pelo apóstolo, né? Era um desrespeito para com a autoridade apostólica, no caso, né, pastor? Quer dizer que naquele tempo já se respeitava os apóstolos e os seus escritos, né? Eles verdade. Que conviveram com o próprio Jesus, né? Essa liderança deste homem é uma liderança que nenhum servo de Deus deve se espelhar, especialmente os ministros do Senhor, os pastores de igreja, né? Porque era um líder autocrático, né? Arrogante, porque a Bíblia diz que ele, além de não querer receber, proibia que a igreja recebesse aqueles obreiros itinerantes, os ministros do Senhor, e também criticava, como você falou, o apóstolo João. Quer dizer, é uma arrogância extraordinária. Criticar um homem do quilate espiritual do apóstolo João é muita ousadia, é muito atrevimento. É muito atrevimento. Infelizmente, existe hoje pessoas na igreja assim, né, que também não dão valor aos seus pastores, aos seus obreiros, aí criticam e não se submetem e por aí vai. Pastor, no caso aqui, como hoje nós poderíamos nos submeter à autoridade apostólica? É através também dos seus escritos, porque aqui o apóstolo João não foi diretamente, ele disse que até desejava ver face a face os irmãos da igreja de Éfeso, mas ele mandou ali por carta as suas recomendações e orientações. E, com certeza, ele queria que fosse atendido. Então, hoje, a forma da gente se submeter à autoridade apostólica, esses homens que conviveram com Jesus e foram comissionados por Jesus, é obedecendo o que eles escreveram também? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu já informei aqui os amados ouvintes, os amados irmãos, que Deus se revelou, se auto-revelou, revelou-se a si mesmo. Então, tudo aquilo que nós precisamos, ou melhor, que Deus quis revelar acerca de si mesmo, o seu ser, o seu caráter, os seus atributos, sobretudo a sua vontade, tudo isso aí está na Santa Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, inclusive, aquilo que ele disse que tinha muita coisa para dizer, e que foi dito através dos seus apóstolos, né? Então, o crente, a ovelha de Jesus Cristo, a pessoa convertida, se submete de todo o seu coração à autoridade das Sagradas Escrituras, especialmente a questão do Novo Testamento, né? Porque nós sabemos que a revelação foi dada de forma progressiva, o que está no Velho Testamento, que confirmado pelo Novo Testamento, aí é regra de fé e prática para a vida do cristão. Não se submeter ao ensino do Novo Testamento é ir de encontro à autoridade apostólica, como esse Diótrefes estava fazendo. Eu iria mais além, é ir de encontro à vontade de Deus que se revelou, que inspirou pelo seu Espírito as Sagradas Escrituras. E devido que resiste à palavra, resiste ao próprio Deus. É verdade. Interessante que em duas ocasiões do Novo Testamento, Deus o Pai deu testemunho do seu Filho, dizendo que nele tinha todo o seu prazer. E na segunda ocasião, que foi na Transfiguração, o Pai falou claramente, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Exatamente. Aí o Senhor Jesus, por sua vez, ele diz para os discípulos, né? Quem vos ouve, a mim ouve, né? Quer dizer, quem ouve aquilo que os apóstolos, pelo Espírito Santo, que foi dado no dia de Pentecostes, escreveu nas páginas do Novo Testamento, está ouvindo o próprio Cristo, o próprio Deus, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Aos escritos dos apóstolos, ir de encontro ao próprio Deus, a revelação do próprio Deus. Aí eu pergunto, hoje em dia, os escritos apostólicos, eles estão sendo norma de fé e prática, como, por exemplo, foi pregado na Reforma, né? A Bíblia, o Sola Escritura, a nossa regra de fé e prática.
Ou às vezes só se usa a Bíblia por conveniência? É justamente isso, Samuel. Infelizmente, a igreja brasileira, né, em alguns segmentos, só se usa a Bíblia naquilo que é conveniente para o ministério da igreja, ou da organização de igrejas, né, o que é conveniente, mas a palavra de Deus ela é supracultural. A palavra de Deus ela está acima de todas as outras coisas e ela é a única regra de fé e prática do cristão genuíno, né, e é o árbitro em qualquer questão, né, da vida do homem aqui debaixo do sol, especialmente na área religiosa, na área em termos eclesiásticos, né? É interessante essa posição desse tal de Diótrefes, né, pastor? Porque ele se opunha tanto, né, àqueles obreiros itinerantes enviados pelo apóstolo João, porque ele chegava ao ponto de expulsar aqueles obreiros, né, da reunião da igreja. Por que toda essa oposição? O texto sagrado ele não... queria um evangelho do gosto exclusivo, dele, né? Provavelmente, né? O texto sagrado não diz as razões porque ele tinha aquela postura perante aqueles obreiros, servos de Deus itinerantes, que era a cultura da época, né? Aqueles obreiros saíram para pregar o evangelho, e era cultura as igrejas acolher os obreiros. O que João questiona na segunda carta eram os maus obreiros, que iam com uma doutrina diferente daquela do que o apóstolo pregava e ensinava, né? Então, esse líder, porque ele se postava assim, eu não sei, a Bíblia não revela. A gente pode presumir, né? Talvez aquela vaidade de não querer que ninguém falasse a igreja, a não ser ele, talvez podia até amenizar um pouquinho, talvez fosse porque tinha obreiros maus, né? Fosse cuidadoso, mas eu acho mais assim que ele era um indivíduo irracível, difícil de ser tratado. Das duas, pastor, zelo exagerado ou vaidade, ciúme. É que é muito comum, né? Se o líder não administrar... Ele queria ser o dono da igreja? Bom, é o que o texto diz aqui. Ele queria ser dono da igreja, né? Aí, como até tem uma música, parece Estevão Jacinto, que a igreja é minha, ninguém mete a mão, pois é. Agora, pastor, é interessante que o senhor lembrou aí, né, que na segunda carta e na primeira, o apóstolo João mesmo, ele diz que os maus obreiros não devem ser recebidos. Agora, quanto aos bons, a porta tem que ser aberta. É verdade. E hoje, pastor, no caso, a gente fazendo a transposição, né? Hoje, quem é mais bem aceito nas igrejas? São os bons obreiros, os que pregam a mensagem apostólica, ou será que está dando mais espaço para os maus obreiros? Eu gostaria que fosse essa opção. A igreja optasse para abrir as suas portas para os bons obreiros, aqueles apegados à palavra e à sã doutrina, mas infelizmente a gente não pode dizer que isso é uma verdade no meio da igreja brasileira, né? Porque hoje está se abrindo espaço para qualquer pessoa, está se ordenando pessoas aí à torta e à direita, né? Ninguém está tendo mais cuidado e o negócio está inflacionado, né? Podemos assim dizer, né? E a igreja, o que a igreja precisa ter discernimento espiritual, já que, por exemplo, nós estamos vendo uma época que as redes sociais aí estão em evidência, né? A questão das rádios já existiam, televisão é coisa também a metade do século passado, né? De 1950 para cá, mais ou menos, né? Mas veja bem, quer dizer, hoje está difícil a igreja manter controle sobre a sua membresia em termos de doutrina sã. Agora, o que a igreja tem que fazer é ensinar os seus membros a doutrina. Aí os membros também têm que valorizar a escola bíblica dominical, que muita gente não está mais nem indo para a escola dominical, né? Tem igreja que já está fazendo culto à noite, a escola dominical antes do culto da noite, do culto vespertino, e outros nem isso está fazendo mais. Que isso é um prejuízo extraordinário para a igreja em termos de conhecimento doutrinário, para discernir o que é certo e o que é errado, o que está sendo pregado por aí. Pois é, porque a recomendação apostólica, né, Pedro diz em uma de suas cartas, que o cristão ele deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quer dizer, que crente ou cristão é esse, né? Que não quer conhecer mais o seu próprio Senhor. É verdade, é verdade. E há muito misticismo no meio da igreja. Por exemplo, eu passei para o grupo da igreja e para os obreiros da igreja um vídeo que tem uma pregação, o início da pregação de um pastor que é presidente da CPAD-DG em Campina Grande. Né? Ele falando sobre essa dificuldade hoje na igreja,
né, que se aceita tudo, e o reteté, e palmas, e os aviãozinhos dentro da igreja, né, a pessoa, os movimentos, e ninguém quer mais ouvir a santa palavra do Senhor, né? Aí complica a vida da igreja, né? Vai enfraquecer os crentes, eles vão ficar assim vulneráveis à falsa doutrina, não tem conhecimento da palavra de Deus, então qualquer vento de doutrina vai, o crente corre. Ô pastor Eudes, aqui o apóstolo João, ele faz, como já falamos, menção de bons obreiros, bons irmãos e maus irmãos. No caso aqui, não é? A gente pode tirar para nós algumas lições, né? Por exemplo, a gente deve dar bom testemunho de quem realmente tem testemunho de vida cristã, e a gente ao mesmo tempo pode censurar o comportamento de certas pessoas da igreja que não estão andando de acordo com o evangelho, ou não, a gente não deve falar da vida de ninguém, só de Deus e pronto. Veja bem, né? Testemunhar do que é bom, a gente tem que passar adiante, tem que testemunhar, né? Elogiar. Dar bom testemunho de quem realmente tem testemunho de vida, não é dar glória a ninguém, né? Agora, assim, pelo contrário, é glorificar a Deus pela vida da pessoa, né, pastor? Agora, falar dos pecados dos outros, a gente tem que ser muito criterioso, né? Muito cuidadoso, porque a gente, para levar adiante informações dessa natureza, tem que estar bem, uma consistência muito grande. Hoje em dia, se você... nenhuma igreja hoje disciplina uma pessoa assim abruptamente, né? A nossa denominação recomenda que se instale um processo, ouvir as testemunhas, né? Para depois arguir a pessoa e aí fazer o que a igreja tem autoridade para fazer. Então, a cautela, ela é bem-vinda. Agora, não se deve deixar passar o erro, principalmente questão doutrinária. Principalmente questão doutrinária. Porque observe que as cartas que Paulo escreveu, as que Pedro escreveu, e o próprio João, ele enfatiza muita questão de erros doutrinários da igreja, né, no meio da igreja. Aí não tem como contemporaneizar. Mas uma falha do irmão, uma fraqueza, né, um tropeço ali, acolá, a igreja também tem que ter misericordiosa. Agora, em termos de doutrina errada, não pode. Tem que tratar com muito rigor. Também porque é por causa da contaminação do rebanho. Quer dizer, vai espalhando a doutrina. É o caso que a gente vai ver no próximo livro, que é o livro de Judas, né? A luta que esse obreiro tinha contra a falsa doutrina no meio da igreja. Porque o líder, ele é um espelho para a comunidade, né, pastor? Sem dúvida, né? É por isso que eu sempre advogo, Samuel, que a gente tem que... Principalmente, estou falando aqui a pastores que estão me ouvindo, diáconos, presbíteros, evangelistas, etc. Igreja, né? Irmão, você precisa conhecer mais da palavra de Deus. Tem que estudar mais, tem que pesquisar, tem que disciplinar o seu tempo para você ter mais tempo com a palavra de Deus, porque esta palavra vai abrir a sua mente, o seu coração, e vai lhe dar luz para você discernir o que é certo, o que é errado, que está acontecendo na igreja brasileira. Amém. O Diácono Nivaldo tem uma pergunta a fazer? Não, Nivaldo. Não é pergunta, mas é apenas observação, né? Fazer uma colocação aqui que vai contribuir. Dizendo o seguinte, com relação a essa questão de falar ou deixar de falar do crente na igreja, né? Das suas atitudes. Mas, na verdade, a sua conduta, né? Já demonstra tudo. Por si mesmo já está dizendo. Já exatamente isso, não é verdade? É apenas isso, né? Amém. O pessoal aqui do WhatsApp estão participando, pastor. Aí a irmã botou aqui, né? Aviãozinho, reteté, isso não é de Deus. E eu creio piamente, irmã, que não é não, viu? Isso é emoção, é emocionalismo, né, pastor? Porque olha, nós brasileiros, especialmente os nordestinos, são muito assim suscetíveis a emoções, né? É diferente do europeu, que é frio, né, geralmente, né? O alemão, o inglês, trata as coisas, o mundo está se acabando, ele está ali tranquilo. A gente não, a gente se emociona com muita facilidade. E a igreja é um reflexo também da cultura do povo. E aqui qualquer coisinha toca fogo, pega fogo, né? Aí se não tiver controle, aí a gente vê os absurdos que a gente tem visto aí no WhatsApp ou nas redes sociais, está acontecendo no meio da igreja brasileira, né? A unção da lagartixa, a unção do riso, a unção do leão, né?
os irmãos estão saudando o outro agora, não é com mais a paz do Senhor, é com... É o agora. É o rugido. É o rugido do leão. Né? Isso é um absurdo, entendeu? Onde é que está isso na palavra de Deus? Ela não conhece a Bíblia e aí é levado por isso. Aí vem uns absurdos do meio da igreja. Né? Aí no lugar de glorificar Deus, vai escandalizar o evangelho, que entra um indulto, outra pessoa que não é crente e fica assustado com aquilo ali. Inclusive, Paulo falou isso na sua carta. Olha, se entrar um descrente na igreja e todo mundo está falando línguas estranhas, ele vai dizer que vocês estão loucos. É verdade. Aí ele disciplina, olha, fala 2 ou 3, e se houver intérprete, se não tiver, cale-se na igreja. É isso que Paulo ensina. Isso é doutrina apostólica. Mas quem é que obedece isso hoje? É verdade. Ele disse que tudo tem que ser feito com ordem e decência, né? E decência para a glória de Deus, né? E a edificação da própria igreja, da pessoa, da própria comunidade, né? Ele diz, prefiro falar na igreja 5 palavras, não me falha a memória, que entendo do que falar 10 mil e que ninguém entenda. Pastor, se a gente for abrir mão da doutrina apostólica, a doutrina do Novo Testamento cristã, para dar evasão ao gosto pessoal, a igreja vai perder a identidade. Completamente, né? completamente. E cada um quer a igreja de um jeito, aí fica difícil, né? A igreja tem que ser do agrado de Deus, não é isso? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui essa que eu vi, né? Tá aí na rede social, não estou inventando não. Tem um obreiro aqui da cidade, está crescendo muito, aí diz que ora sobre rachinha. Rachinha é aquelas pedras que botam em calçamento, né? Nas calçadas das casas, né? Aí orientando o rebanho a também. Mas Jesus do céu, quem foi que disse que Deus vai impressionar porque o joelho está ralado por uma oração de joelho? O que Deus está impressionado é com o coração da pessoa. O coração genuflexo diante do Senhor, né? A pessoa comprometida com Deus, obediente. Aí sim, aí se vai orar no monte, lá no vale, isso aí é besteira. Eu prefiro... Desculpe, querido, que eu estou dizendo aqui, mas é que a palavra de Deus revela para nós aqui. Eu prefiro ficar com a recomendação apostólica, né? Para mim é suficiente. Eu faço igual a Martinho Lutero. Não me mande visões, não me mande nada do além. A palavra já é suficiente. Ele disse, né, que pode chover milagre, mas se não for a palavra de Deus pregada... Mas Samuel, tem um assunto aqui interessante que eu queria aqui voltar. É justamente o versículo 2 diz o seguinte: amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem, né? Então, aqui tem um equilíbrio, né? O evangelho, a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça aí está sacramentado. No entanto, o apóstolo aqui desejava que aquele irmão, Gaio, tivesse prosperidade física, financeira e assim por diante. Então, não é pecado a pessoa, né, pensar nessas coisas, desde que seja com critério, para não deixar isso tomar o primeiro lugar da vida da pessoa. Porque a prioridade absoluta é o reino de Deus. Mas ele disse, olha, irmão, Deus abençoe você, a sua vida, a sua saúde, como a sua alma é próspera, que há prosperidade também na sua casa, na sua família. Primeiro a prosperidade espiritual, e aí a prosperidade material é bem-vinda, né? A gente não vai rejeitar, mas primeiro o reino de Deus, realmente. Sem dúvida nenhuma. Agora tem que ver o seguinte, quem era esse Gaio, né, pastor? Realmente, né? Era realmente uma pessoa serva de Deus, né? Serva de Porque Deus, o povo quer ser abençoado, mas sem se vir a Deus, aí fica difícil. Mas também tem que pensar também, Samuel, que o Novo Testamento não garante... Não garante que todo mundo... que toda pessoa que professa fé em Jesus Cristo vai ser rico, vai ser bem-sucedido. Ao contrário. A Paulo disse que crer em Cristo é um privilégio e sofrer por causa do Evangelho é um privilégio também, né? A pessoa, né, e deve entender essa verdade da palavra do Senhor, né? Se Deus quer dar bens a um e não dá a outro, o problema é da soberania de Deus. É verdade. Agora, cada um procura trabalhar, estudar, prosperar, desde que licitamente e desde que a sua alma seja próspera. Seja a prioridade da alma. Né? Amém. Que Deus abençoe. Amém. E que Deus faça a alma dos nossos amados ouvintes, né, prosperar. E também que prospere, né? E que a nossa igreja e toda igreja genuinamente evangélica também possa prosperar espiritualmente. Vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com os aniversariantes. Quer desesperar.
Tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus quem me deu, essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja, dizendo ninguém entra aqui na minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer, é minha igreja. A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira, tem vara, cajado e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa, não é verde nem azul, nem cor de rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer, é minha igreja. O dono da igreja. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir na voz de Esteves Jacinto a canção O Dono da Igreja. Vamos agora para os aniversariantes, né, da semana. Queremos convidar aqui o diácono Nivaldo e desde já queremos mandar aqui o nosso alô especial para o avô do nosso irmão André Fragoso, que completou
90 anos. Está aqui no WhatsApp, né? A mensagem, né? Deus abençoe. Diácono Nivaldo, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Samuel, pastor Eudes, irmão Flávio aí no controle da mesa. Boa tarde aos ouvintes, irmãos e amigos que estão aí sintonizados na programação da CPAD FM 96.1. Nós queremos dizer aqui aos irmãos e amigos, ou melhor dizendo, ler a relação dos aniversariantes, que faz parte do ministério da igreja. Mas antes, porém, nós queremos aqui fazer uma ratificação aqui, pastor Samuel, a respeito da rádio difusora, né? Ela fica numa rua por trás da congregação e vale salientar que o dirigente e o dono desta emissorazinha é irmão de Claudinha, né? Adeilton, irmã, filho da nossa querida amiga, irmã, podemos assim chamar, Amélia, que está frequentando, não é, os trabalhos da congregação. Também eu queria mandar um alô antes para a Sociedade de Homens da Igreja Batista do Jardim Veneza e da Sociedade de Homens lá do Jardim Aeroporto, né? Essas duas igrejas batistas, pastor Jorge e pastor Isaac. Eu vou ler aqui para a meditação dos irmãos o que encontra-se Provérbio 17 e 22, que diz o seguinte, muito expressivo este versículo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. São, pois, os aniversariantes da semana estes: Caio Ribeiro, Hernando Sátero, do dia 11 até o dia 19, do 11, 13 ao 19. Caio Ribeiro, como já falei, Hernando Sátero, Renata Cristina Valentina, Diácono João Bosco, um alô aí, meu irmão, todo especial para você que está aniversariando nesta data, completando mais uma existência em sua vida. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Maria José Alves, Maria José Felipe, Manuel dos Santos, Rota do Sol, Antônia Gabriel, Hernando Sátero, Manuela Gomes, Hernando Sátero, Fábio Batista, Joane Daniele, Deise Evelyn, Valquíria de Oliveira Valentina, Francisco Pereira Hernando Sátero e, finalmente, Cleitiane Martim Hernando Sátero. Em nome da Secretaria de Missões, que vocês se sintam nesta noite parabenizados, nesta tarde, digo, parabenizados, e que Deus possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Eudes, estamos chegando ao final de mais um programa com a consciência do dever cumprido e fica aqui a expectativa para os próximos programas, onde estaremos vendo aqui os livros finais, né, do Novo Testamento, Judas e Apocalipse. Né? É verdade, pastor Samuel. No próximo sábado, se Deus permitir, estivermos aqui, nós vamos olhar o livro de Judas, né? A última epístola do Novo Testamento. E em seguida iremos estudar o livro de Apocalipse. Vamos terminar o ano estudando Apocalipse. Né? Serão 4 sábados, iremos dar uma introdução, falar sobre literatura apocalíptica, as linhas de pensamento que existem no meio teológico brasileiro e no mundial, né? E depois a gente vai mostrando devagarinho algumas coisas pertinentes para a igreja da atualidade, já que o livro é um livro que foi confeccionado para consolar uma igreja que estava passando dificuldade. Ninguém deve fugir deste tema de Apocalipse. E o livro, antes de ser algo obscuro, complicado, a gente precisa abrir um pouquinho o olhar e procurar entender para o nosso conforto espiritual e perspectiva do que vai acontecer aí pela frente, que está previsto no programa divino, né? Então, até o próximo sábado, querido ouvinte, com certeza você será abençoado em nome de Jesus. Nós seremos também, que estamos aqui conversando,
aprendendo mais ainda. Pastor, eu ouvi falar que já começaram a escutar aí o toque da trombeta. Eu não escutei nada até agora, e o senhor? Deixa para o primeiro domingo, o primeiro sábado de dezembro. Dezembro, né? Tá bom. Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Santo e bendito Deus, Pai amado, te louvamos por mais esta semana que o Senhor nos concedeu e por este início de tarde, onde estamos aqui nesta emissora pregando a Tua palavra. Te louvamos pela consciência do dever cumprido, pelo trabalho realizado. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é quem guia toda a verdade, convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja aplicando a Tua palavra em cada coração, na vida de cada ouvinte. Abençoa as programações que se seguirão, abençoa esta emissora, leva-nos em paz debaixo da Tua santa proteção. Tudo isso te pedimos, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.